Olá, pessoal! Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins. E hoje eu vou conversar com uma artista plástica que vive e trabalha em Curitiba e trabalha com pintura e fotografia. A sua primeira formação foi em processamento de dados pela Universidade Estadual do Paraná. Essa formação desdobrou-se em uma carreira de 20 anos em tecnologia da informação, enquanto a pintura era apenas um hobby. Mas em 2007, ela fez a graduação em pintura na Escola de Música e Belas Artes do Paraná e tem uma especialização em História Moderna e Contemporânea pela mesma instituição. A sua primeira exposição foi no MAC, foi uma exposição coletiva no MAC PR, e chegou a ganhar uma menção honrosa em Taubaté, dentre as várias exposições das quais ela já participou. E estamos aqui com a Francinete Alberton. Francinete, eu estou muito contente com a nossa conversa. Estou bem animada para ver um pouco mais do seu trabalho, que eu já conheço e admiro muito. E vamos lá, agradeço muito. Vamos começar essa conversa. Então, oi, Ana, eu que quero agradecer, né, inicialmente, essa oportunidade que você está me dando, né, de estar neste espaço, e estou muito feliz de compartilhar um pouco da minha arte com você e com as pessoas que te assistem. Obrigada, Fran. Então, eu vou começar a fazer a primeira pergunta, que é quem é a Francinete Alberton? Bom, é, a gente é tantas coisas, né? Mas eu acho que primeiro, eu sou filha da Júlia e do Ângelo, eu sou esposa do Ayrton e mãe da Carolina e do Leonardo. E também sou profissional, uma profissional, né? Mas, acima de tudo, eu acho que eu sou dual, né? Se eu fosse me definir como uma pessoa, eu me definiria como uma pessoa dual. Porque desde que eu me conheço por gente, eu aprendi que eu sou corpo e alma. E as mulheres da minha geração, elas foram educadas para serem mães e donas de casa, mas também a gente tinha que ser profissional e fazer uma carreira, de preferência com sucesso, né? Então, por isso que eu me defino como dual. E aí, profissionalmente, né, acho que para bater o martelo na minha dualidade, eu trabalhei primeiro com tecnologia da informação e agora eu sou artista visual. Acho que essa sou eu, Maravilha, Fran. E o que fez e o que faz você se interessar pela arte? pela arte. Bom, às vezes eu vejo alguns artistas dando entrevistas e eles sempre comentam que desde pequenos fazem tal coisa e que na família sempre tem alguém ligado à arte, né? Eu não tenho memória, assim, de ter ninguém ligado à arte visual na minha família. Mas o meu pai, ele, desde sempre, desde que eu conheço, ele toca violão e ele aprendeu sozinho. Nunca teve aula, nunca teve um professor, ele foi experimentando e toca violão. E até hoje, né, ele está agora com 83 anos, eventualmente ele pega, agora bem menos, mas eventualmente ele pega o violão e dá umas dedilhadas lá. A minha mãe foi, assim, aquela dona de casa, né? Mas costurava, e para mim costurar é uma arte, né? E sempre muito ligada à artesanato, dar, tricotar, fazer crochê e outros artesanatos que aparecessem. E Uhum. as avós, né, naquele padrão, né, as avós, as tias, naquele padrão de mulher da geração delas, né. Assim, sempre gostei muito de pintura, de fotografia, só gostava, assim, né, fazia umas fotografias da família de vez em quando, mas, assim, sempre, né, no doméstico mesmo. E Uhum. aí eu falei, bom, para me desestressar, eu acho que eu tenho que me envolver com a arte. E aí eu fui com algumas pessoas que ainda daria aula, e eu comecei um curso de pintura com uma professora que acho que ela nem é viva mais. Ela se chamava Heloína.
e ela era professora aposentada da Belas Artes. Então, eu acho que eu comecei assim com o pé direito, né? Eu caí em boas mãos já, uma pessoa que vinha da Belas. Segundo ela, me saí muito bem na primeira aula, né? E adorei, né? Simplesmente adorei e fiquei com ela, acho que quase um ano. Só que aí eu fazia aula de sábado à tarde, porque trabalhava o dia todo, até muito tarde, tinha uma carga horária de trabalho assim bem pesada, né? Uhum. E, e aí eu comecei a gostar muito disso, né? Mas eu trabalhava, né, na tecnologia e fazia cursos. Então, eu fazia curso um período, daí não dava conta, parava, voltava, tal, até que um dia, né, lá em 2007, eu falei, peraí, eu acho que eu sou mais da arte, né, do que de qualquer outra coisa. Aí eu me... resolvi fazer o vestibular da Belas e consegui passar no primeiro e fui fazer pintura na Belas. Mas e nesse período assim da Belas, que eu digo sempre que foi para mim foi uma escola de vida mais do que de arte, né? Porque eu que venho de uma educação rígida, de um trabalho muito rígido, né? Então eu para mim, né, eu definiria a arte assim como libertadora. Eu acho que a arte nos dá liberdade, eu acho que a arte ela é democrática e ela tem que ser inclusiva. E isso é um dos propósitos da minha arte, né? Que ela seja inclusiva. Uhum. Perfeito, Fran. Eu acho que agora a gente pode ver um pouco do seu trabalho, então, você É? mostra pra gente? Eu mostro, então, né? Vou contando um pouquinho da minha trajetória aqui. Bom, eu, no segundo ano da Belas, eu fiz um trabalho, né? Do bimestre, assim, a gente precisava fazer um trabalho. E baseado no privado que vinha público, esse era o tema do trabalho, e eu fiz esta fotografia. Uhum. E na época o professor era o Fábio Noronha, inclusive, né? Porque esse era um período que a minha filha estava com 17 anos e ela vivia se arrumando e colocando esse negócio no olho assim, que me dá um arrepio, né? E eu, né? Então, acho que aqui tem duas coisas: tem o privado que vem a público e tem uma certa tortura também, né? E essa questão, né, o dual aí que me caracteriza, digamos assim, e me persegue também, eu achei que essa fotografia poderia causar um certo mal-estar e provocar uma certa dúvida no sentido, né, é uma tortura, tal. E aí eu fiz essa fotografia e o Fábio gostou, tanto que eu acabei participando da exposição Possíveis Conexões, que teve naquele ano, né? Uhum. E aí eu comecei, né, digamos assim, eu comecei o ciclo de exposições já no segundo ano da faculdade. O movimento, né, na arte, assim, o movimento e na vida, o movimento sempre me atrai. Aqui a Uhum. gente não tem movimento, mas a gente tem a dúvida, né? Aí, no terceiro ano, eu também um trabalho da Débora Bruel, que a gente precisava fazer, eu pensei em trabalhar com o movimento de dançarinos, mas sempre com pares, né? Uhum. E sempre pensando na cor. A cor sempre me atraiu muito, preto e branco, não? Sempre com pesquisa de cor, com provocações de cor, sempre com cor. E aí eu desenvolvi esta série, que eu chamei de Unicidade e Movimento, né? Esse aqui eu fiz em 2010, mas eu comecei essa série em 2009. E a ideia aqui era realmente assim, pegar um casal, um movimento de dança de um casal, congelar esse movimento, né? E pegar só o contorno dele e fazer com que as cores e as formas que eu colocasse dentro desta forma total, né, desse esta ideia de movimento e também de unicidade, porque eu acho que a dança, ou um casal ou um grupo, eu acho que as pessoas elas se conectam tanto que chega um momento que você não sabe nem quem é um, quem é o outro, né? Eles têm Uhum. uma conexão muito forte, uma união muito forte. Então, Sim. por isso eu chamei essa série de Unicidade e Movimento. Aí eu coloquei aqui três dos trabalhos que eu fiz na época, né? Esse aqui. E a ideia era essa coisa da dúvida também. É,
você olha, às vezes você vê uma mão, duas mãos, um pé. Então, no primeiro momento, a gente fica em dúvida sobre o que exatamente a gente está vendo, né? E Uhum. daí, se você olhar com mais detalhe ou ficar mais tempo observando, você pode detectar que ali tem um casal. Mas eu queria Sim. mesmo essa provocação, né? Essa olhar e ver uma coisa ali, né? Uma coisa com cabeça, com pernas, e não necessariamente nos locais que um ser humano teria normalmente, né? Essa era a ideia. Sim, Francinete, queria comentar, né? Você fala da dualidade do seu trabalho e queria comentar sobre a dualidade que tem nesse trabalho da unicidade e movimento em específico, que ao mesmo tempo em que surgem esses corpos dançando, né, que a gente consegue ter essa visão, ao mesmo tempo a gente vê a cor, a linha da cor, né, essas formas um pouco mais orgânicas assim também. Então, ela é um retrato exato do que desse seu trabalho que é da dualidade, né, que permeia em outros trabalhos também, como a gente vai ver na sequência. Aham, isso mesmo. E aqui também uma coisa que eu gostei muito de fazer, né? Eu estava, digamos assim, entrando em contato com a cor, né, na pintura, é a relação entre as cores, né? Porque é o mesmo laranja que está do lado do verde, você vê um tom de laranja, o mesmo laranja está do lado do vermelho, ele tem outro tom de laranja. Então, essa relação das cores também eu procurei fazer aqui, né? Para a gente perceber a influência que uma cor tem sobre a outra, a que está avizinhando, né? Essa Sim. é a ideia. Bom, próximo, né? Aí, no último ano, né, da Belas, no o meu TCC, eu fiz esta série, né, que eu chamei de O Real e o Seu Duplo. Aqui eu peguei fotografias e imprimi as fotografias e fiz intervenção com tinta guache, porque neste caso aqui eu imprimi em papel essas imagens. E aqui também aquela ideia, né? Eu fiz fotografias de barcos, mas o barco mesmo aparecia só uma partezinha do barco, né? E o restante era o reflexo tanto do barco quanto de tudo que estava ali ao redor da água, né? E, e aqui também, novamente, né? A duplicidade, a dualidade aí, né? E a organicidade das linhas e das cores, a influência que uma cor tem na outra, né? Sempre trabalhando nesse sentido. Esse trabalho aqui, e também nesse último ano eu participei da segunda Possíveis Conexões, né? Com esse trabalho, mais 3 trabalhos desta mesma série. Esse aqui foi o outro, né? Que estava lá também. E aí aqui nesta exposição, eu gostei que as pessoas elas se aproximavam, se afastavam, e, de novo, na dúvida, né? Mas isso é uma pintura? É tudo pintura? Não. Se me Uhum. perguntavam quando eu estava ali, é claro que não, é uma fotografia com intervenção em pintura, né? Então, sempre causando a dúvida sobre o que o observador estava realmente percebendo. Aí eu fiz, ainda depois que eu terminei, né, a delas, eu continuei esta série, mas com outra técnica. Eu fiz impressão em tela e fiz a intervenção com velatura a óleo, mas continua na mesma linha, né? As fotografias de barco e o movimento da água, né? A água gerando todas essas formas maravilhosas e essas cores maravilhosas aí. Aí, a paisagem sempre foi uma coisa que eu gostei muito, acho que pela minha vivência no interior, né? Eu nasci e vivi a maior parte da minha infância e adolescência no interior, Uhum. cidades pequenas, com muito verde, muitos rios, muitas águas, então, assim, eu tenho uma certa relação com a paisagem, né? E aí, enquanto eu estava desenvolvendo esta série, eu já estava pensando numa outra que eu deveria fazer com paisagem. E só que aí eu queria colocar corpo na pintura, né? Uhum. Então, aqui eu desenvolvi essa paisagem, essa série que eu chamei de Paisagem ao Quadrado, e aqui eu acho que 3 corpos aqui, né, nesta série. Primeiro, o meu corpo, que eu me desloco, faço as fotografias, né, fico horas
fotografando às vezes, esperando o momento adequado e tal. Eu gostei da observação que eu tive do espectador lá na exposição do Real e Seu Duplo, do espectador que se afastava e se aproximava, se afastava e se aproximava. E aí eu quis fazer também uma outra provocação aqui, né, no corpo do observador, e para isso eu tive que colocar um corpo na tinta. Então eu fiz uma camada super espessa de tinta, pintada com um pincel super fino, assim, né, que é esta imagem do canto, para mim aqui, acho que está no canto superior direito, essa imagem. O detalhe. Então, é isso mesmo, né? Quando você está próximo dessa pintura, você vê estas formas aqui. E essa textura, ela é provocativa no sentido de você querer tocar esta imagem, né? Porque ela fica realmente muito provocativa. Então, eu queria fazer essa provocação do tato, né? Até porque o tato tradicionalmente na história da arte, o tato não é da pintura, o tato é da escultura, né? Então, e do desenho, segundo os historiadores da arte. Então, eu quis fazer essa provocação do tato. Por isso eu fiz essas formas, né? Aqui fica difícil ver assim na, no computador, né? Porque quando você está ao vivo a cores, claro que é outra sensação, porque essas formas elas são grandes, né? Elas têm de 3 a 10 centímetros, essas formas, elas são bem grandes. E quando você só vê essas formas, dificilmente você consegue formar uma imagem. Só que daí, na medida em que você se afasta, e aqui a gente já acabou fazendo esse afastamento, porque a imagem é mostrada menor, né? A gente pode construir uma figuração da imagem. Então, aqui eu quis fazer essas provocações, né? Do observador também se distanciar da obra, se aproximar, se distanciar, querer tocar, né? E ficar na dúvida sobre o que realmente ele estava vendo, criar essa sensação de dúvida no observador. E aqui é a dualidade de novo, né? Eu uso formas que têm duas cores. Eu dou essa sensação de dualidade no observador, né? De ser uma figuração ou uma abstração. E eu acho que para fruir totalmente essa série, o observador ele acaba usando a visão e o tato, né? Nesse sentido. E aqui também eu coloquei uma imagenzinha da borda, porque eu dobro a pintura na borda da tela, e como, né, se ela estivesse continuando, transbordando ali, né, continuando, mas transbordando do plano. Francinete, só para deixar um pouquinho mais claro que quando o espectador se afasta da pintura, ele vê você falou uma figuração que é uma paisagem, como está sugerido no título, né? Eu acho que dá para ver bem Isso. nessa pintura que está atrás de você, no vídeo, que a gente consegue ver bem assim as rochas, né? Sim, sim, exato. Bom, acho que essa não é a próxima cronológica, mas essa daqui, se a gente se afastar, aqui até, não sei se as pessoas conseguem perceber, né, que tem uma figuração, mas essa daqui, quanto menor ela fica, mais eu consigo identificar a figuração. Sim. E quanto tempo você leva para fazer, mais ou menos, cada uma dessas pinturas? Então, eu, essa foi uma outra coisa que eu desenvolvi com a arte, que é controlar a ansiedade, né? Que eu lembro que o professor Sérgio sempre falava que a arte tem o tempo dela, não é o seu tempo. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então eu começava e eu queria ver o trabalho pronto. Mas aí, este trabalho particularmente, né, eu desenvolvi muito esse controle de respeitar o tempo da arte, porque eu faço as fotografias, seleciono as fotografias, né, faço esse recorte quadrado, que essa é uma outra coisa diferente da tradição paisagística, que normalmente as paisagens se apresentam em retângulos, né,
Então, aqui eu coloquei elas num quadrado, tirei a linha do horizonte, que é justamente para dar fazer essa certa confusão, né, sobre o que eu estou vendo. E é como se eu tivesse feito um zoom da paisagem, né? Brodei um pedacinho da paisagem no meu olho. E então eu corto essas imagens, seleciono as imagens e eu faço todas essas formas que eu chamo de pixel, né? Essas formas todas orgânicas aqui, eu faço essas formas num aplicativo de computador. E aí eu já defino a cor, né, a forma que vai ter realmente, depois de pronta, e a cor. Inicialmente eu até fazia já pintando, só que acabava que eu, às vezes, não gostava da cor, aí gasta tinta. E como eu uso só tinta italiana, porque com as nacionais eu não consigo chegar muito na cor que eu gostaria, né, que eu quero chegar, então, para não ter esse desperdício, eu comecei a fazer no computador, que daí eu seleciono as cores já no computador, e aí eu imprimo essa imagem e pinto sobre ela. Então, fora esta parte toda de computador, eu gasto, dependendo do tamanho, né, eu gasto entre 150 e 200 horas pintando. Esse aqui, ele tem 1 por 1, acho que esse aqui eu gastei, eu não me lembro direito, nem peguei essa informação, que eu não guardo isso, mas acho que eu gastei umas 160 horas, mais ou menos isso. E aí os menores gastam em torno de 140, às vezes 130, né, dependendo da, da imagem também. Mas eu tenho um maior aqui, que acho que é o próximo, é esse aqui, que ele tem 1,40 por 1,40, esse aqui eu gastei 210 horas para fazer. Porque eu pinto com pincel zero, né? Eu deixo a tinta decantar para ela ficar mais densa e vou pintando com pincel zero para fazer exatamente essas ranhuras. Então, é um trabalho muito lento, mas muito prazeroso para mim, porque eu construo cada uma das cores, né? Na verdade, cada pixel desses, né, que eu chamo de pixel, cada pixel acaba sendo uma pintura independente, né? Porque cada um tem o seu conjunto de cores, a sua dupla de cores, né? E então é um trabalho muito lento, mas amo fazer. E quanto mais a gente se distancia da imagem, mais realista ela fica, né? Chega um momento em que fica uma E paisagem bem realista, em que a gente não vê mais as formas orgânicas. isso, essa é a ideia, né? Fazer a mistura física das cores, né, nos nossos olhos. Deixa eu ver, essa que está ali atrás de mim é essa aqui, ó. E aqui, né, Olha. ela, atrás de mim, acho que ela está mais figurativa do que essa que está aqui no computador, né? Porque ela está Sim. menorzinha ali atrás. Uhum. Então, essa é a ideia. E a infinidade de cores, né? Porque olhando lá, ai, a água aqui é branca, né? Espuma branca, mas a hora que você observa a quantidade de cores que tem no desenho dessa água correndo aqui, né? É Sim. uma infinidade de cores. Cada pixel tem a sua cor e a sua função ali na composição da água. Essa é a Sim. ideia. Muito E esse interessante. foi. Muito interessante. Ah, obrigada. E esse foi o último que eu fiz dessa série, que eu estava lá muito nas águas, nas pedras, né? E aqui a minha família mora no interior e lá a cidade é bem arborizada e é uma planta com flores amarelas. E quando chega na primavera, a cidade inteira fica com o piso assim amarelo. Não é o ipê, esqueci o nome da planta também, cabeça da boa. Mas enfim, eu estava lá e tinha dado um temporal Uhum. e aí todas as flores, né, que estavam nas árvores veio abaixo. Então a rua era um tapete amarelo, assim. Eu falei, não posso perder esse espetáculo, eu tenho que registrar e manter ele para sempre, né, registrado, porque realmente Sim. era um espetáculo maravilhoso da natureza. Aí isso digitalmente, né, aquelas imagens, então eu resolvi fazer algumas obras onde a pintura digital já fosse a própria obra, né, sem Uhum. colocar tinta em cima.
Então, eu fiz uma série pequena aqui, que eu chamei de Um Passado de Presenças, é, que foi um dos trabalhos que a Uyara, nossa orientadora, nos deu de, tipo, resgatar algumas memórias. E aí eu fui lá na minha infância e resgatei algumas memórias, né? E aí esta série eu fiz no computador também, mas já usando a própria imagem digital como obra final, né? Um trabalho Uhum. final. Daí esse aqui eu chamei de Caminho do Afeto, que era o trajeto que eu fazia entre a casa da minha mãe e do meu avô. Eu sou lá de Nova Esperança, né, que é no Noroeste Paranaense, uma terra de chão vermelho, então a terra vermelha está bem registrada na minha memória. Essa aqui eu chamei da janela do vô José, porque eu me lembro da casa do meu avô, que nós frequentávamos muito, né? E eu ficava muito tempo com o meu avô e tinha uma janela da cozinha que a gente via o quintal. Então eu fiz esse trabalho pensando na janela do meu avô. Aqui eu no caminho também do trajeto, a gente tinha aquelas cercas balaústres, né? Muitas rosas trepadeiras, então eu fiz as rosas aqui representando a minha família, né? Eu, meu pai, minha mãe e meus 4 irmãos, com esse sentido, assim, homenageando-os pelas rosas, que era o que vinha na minha memória. Bom, aí dessa série digital, tem outros, né? Mas eu coloquei esses aqui. E como eu tenho essa relação com a fotografia desde sempre, né? Eu sempre fui a fotógrafa da família, eu não me sinto fotógrafa, eu faço e uso a fotografia como trabalho de arte, mas eu não diria que eu sou uma fotógrafa, não, não tenho domínio assim da fotografia. Gosto muito de fotografar, acho que eu tenho um olhar artístico, né, para a fotografia, e aí eu fotografo o que eu vejo, às vezes né, o que eu gosto, eu saio fotografando. E aqui tem uma praia que a gente frequenta que é muito, muito tranquila e um belo dia. Esse foi o primeiro objeto desta série, né? Eu vi essa jarra, falei, nossa, isso aqui é maravilhoso, né? Como uma fotografia artística, né? E eu fiz essa fotografia, né? E mandei para o salão de Taubaté e acabei ganhando uma menção honrosa com ela. Então, essa aqui foi a primeira que eu fiz, depois eu fiz outra, mas eu não tinha muita noção ainda do que eu queria. Agora eu já estou fazendo essas fotografias, cada vez que eu vou para a praia eu faço isso. Fico procurando objetos estranhos lá, né, na praia para fotografar. Uhum. Mas pensando agora, assim, né, as próximas eu já fiz, digamos, pensando propositadamente, não foi ao acaso, pensando na questão do vazio, do silêncio, né? E um pouco também, assim, na questão, o que me veio à mente foram os refugiados, porque esses objetos, né, essa jarra, por exemplo, ela, por algum motivo, ela foi para o fundo do mar e acabou voltando, né? E, e ela perdeu a identidade dela, ela perdeu a função dela, ela já não é mais nada agora, ela já nem sabe mais quem ela é, né? Porque ela não é uma jarra, ela não é um objeto do mar, um ser do mar, e ela está ali sem saber, né, de quem ela é, para que ela está ali, por que ela está ali. Então, eu fui pensando mais nesse sentido, de você perder um pouco a sua identidade com, né, com esse abandono que foi feito desses objetos que estão ali na praia. E, e aí, agora, estou fazendo assim propositadamente, né, eu deixo o fundo meio esmaecido, né? Meio nublado, tal. Tem um mar ali, é para ter um mar, né? E esse objeto que está ali, ele já não pertence mais a ninguém, né? Ele está perdido, né? Digamos assim. Uhum. Aí eu fiz de algumas frutas que já estão ali, né? Num estado bem degradado, já estão apodrecendo, os bichinhos já estão tomando conta das frutas. E a última que eu fiz, a última não, né? Eu coloquei essas aqui, foi esse aqui também, que é um objeto que foi para o mar, voltou para o mar, né? Eu sempre digo, ele tentou se identificar com o mar, né? Tiveram algas que foram se apropriando dele, ele tentou viver no mar, mas ele não era de lá, né? E ele voltou e agora ele já não sabe mais quem ele é. Então, eu Realmente, estou né?
essa série, mas essa série é uma série contínua, digamos, eu não, né, não é uma coisa que eu possa produzir aqui, eu tenho que esperar a generosidade do mar para me devolver objetos, então eu acho que essa vai bem longe, assim, ainda. Né? E é isso no meu trabalho, né? Mas resumindo, é isso. Perfeito, Fran. E acho que é isso, Fran. Queria saber, caso alguém tenha interesse em algum trabalho seu, tem alguma forma de encontrar pelas redes sociais ou tem associação com alguma galeria? Tenho, eu tenho Instagram, né, que é francinete.alberton, e a Lures Galeria me representa também, então a Lures está no Instagram também, né, encontra Hum, facilmente. Eles também têm um site onde estão todos os meus trabalhos lá. Perfeito. Francinete, muito obrigada por essa entrevista, por conceder essa entrevista para a gente. E parabéns pelo seu trabalho, ele é realmente incrível. Tanto a fotografia quanto a pintura traz temas instigantes, né? Tanto esteticamente quanto conceitualmente, assim. Então, eu quero te parabenizar e agradecer. E é isso, acho que a gente pode finalizar. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço, né? É sempre muito bom a gente falar do trabalho da gente. E agradeço muito essa oportunidade, esse espaço, né, que você nos concedeu. Muito obrigada. Maravilha, Fran. E para o pessoal que assistiu até o final também, um abraço e até logo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.